Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe em mais esse dia. Estamos aqui de volta para dar continuidade a essa série, né? A gente já falou bastante coisa, ser humano completo, espírito, alma e corpo. Eu espero que você esteja entendendo, espero que esteja clareando esse assunto para você, sabe, queridos? E agora a gente vai começar uma parte bastante importante, sabe, dessa série de mensagens, que é, na verdade, o meu objetivo principal, falar sobre como lidar com cada uma dessas dimensões, né? Com cada dimensão do ser humano. Então a gente entendeu que somos um espírito, possuímos uma alma, uma mentalidade e habitamos num corpo. Mas aquilo que tem primazia, aquilo que nós somos de verdade, é um espírito. Sabe, queridos? E aí eu quero te dizer aqui o que acontece, o que aconteceu com o ser humano, e você vai entender muito bem isso. Quando o homem ele foi criado, que eu te mostrei aqui lá em Gênesis 2:7, foi feito aquele famoso boneco de barro e formou o homem, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Né? Eu te disse aqui que Deus soprou o Neshama, lembra dessa palavra? Soprou parte dele mesmo no homem, e o homem recebeu vida de Deus, vida espiritual, e ali ele passou a ser alma vivente. Então ali o homem tinha um espírito vivo, o homem tinha uma mentalidade, uma alma que estava sujeita ao seu espírito, porque o espírito governava. A consciência do homem para as coisas espirituais era muito sensível, ele tinha uma consciência sensível, por isso ele mantinha as suas emoções, a sua alma sob controle, sabe? E ele também tinha um corpo, né? Através do qual ele se expressava, conheceu Eva e tudo mais, aquele negócio. Só que Deus, assim, quando ele coloca o homem no jardim do Éden, ele dá também uma ordem. Né? Olha só, você pode comer de todas as árvores e coisa e tal, mas essa aqui, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer, sabe? E você já conhece a história, Eva comeu, trouxe para Adão, Adão comeu. Mas aí eu te faço uma pergunta, fisicamente eles morreram? Fisicamente eles não morreram, mas espera aí, Deus não falou que eles iam morrer? Falou que eles iam morrer, então Deus estava mentindo? Não, então para a gente entender melhor, aquilo que Deus está chamando aí de morte, na verdade é uma morte espiritual. Sabe, que lembra que eu falei aqui que a voz do Espírito é a voz da consciência e o papel do Espírito é ter comunhão com Deus? Então, a comunhão com Deus, queridos, está baseada na obediência à palavra dele, sabia disso? Quando a gente quebra a palavra de Deus, princípios da palavra de Deus, a gente perde comunhão com o Criador, e foi exatamente isso que aconteceu. Adão, ele quebrou um princípio que Deus estabeleceu, não era para ele comer daquele fruto, e ele comeu. E no momento que ele comeu, o seu espírito perdeu comunhão com Deus, perdeu contato com Deus, sabe? E a sua alma, que antes estava sob controle, agora, como não tem mais o controle do espírito, sabe? Agora a alma assume o comando da situação. Você pode perceber que a primeira coisa que acontece com ele, com ela, eles olham, a gente está pelado, a gente está nu. Por que isso? Porque eles eram muito mais conscientes das coisas espirituais do que das coisas físicas. No momento que eles morrem espiritualmente, eles se tornam muito mais conscientes das coisas físicas do que das coisas espirituais. E é exatamente assim que o homem ele vive. Sabe, a maioria das pessoas vive governada pela sua alma, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. Porque assim como Adão morreu, todos que vieram de Adão, e somos nós, né, nasceram também em morte espiritual, separação de Deus. Essa é a história da humanidade. Sabe, queridos, assim como pelo pecado entrou a morte no mundo e a morte passou a todos os homens, mas Jesus também ele realizou uma obra. Jesus ele realizou uma obra de restauração. A Bíblia diz que em Cristo Jesus ele paga ali o preço pelo pecado, ele paga a nossa dívida e ele nos resgata da morte espiritual. Diz a Bíblia que ele nos dá vida pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele nos dá vida, ele nos ressuscita espiritualmente. Sabe, então agora em Jesus, todo aquele que crê em Jesus tem a total possibilidade de recuperar a sua vida espiritual. Então, quando a gente fala do espírito, o espírito do homem, como lidar com o espírito? O espírito do homem precisa nascer de novo. Nascer de novo. Certa vez Jesus estava batendo um papo com Nicodemos, lá em João capítulo 3, e Nicodemos chegou querendo entender melhor Jesus e tal, e aí Jesus deu uma palavra para ele, disse o seguinte, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando de um novo nascimento. Sabe, esse novo nascimento não é um nascimento físico. Não pode ser, tanto é que Nicodemos pergunta, nascer de novo, vou então voltar a entrar no ventre da minha mãe, tornar a nascer?
E aí Jesus responde o seguinte, negativo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, o espírito do homem precisa passar por um renascimento espiritual. Como é isso, Luiz? Cada ser humano precisa reconhecer em Jesus, na sua obra redentora, o seu Salvador e Senhor, para que o seu espírito seja recriado. Isso é uma ação totalmente espiritual. Está escrito, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nova criatura no espírito. Nosso espírito é recriado, é renovado. A gente recupera essa condição de comunhão com Deus e a possibilidade de agora governar novamente a alma e manter as emoções, os sentimentos e os pensamentos sob controle. Sabe, o espírito do homem foi feito para governar essa parada aí. Mas quando ele morreu espiritualmente, a alma assumiu o controle. Agora, em Cristo Jesus, a gente, nascendo de novo, a gente espiritualmente tem toda a possibilidade de reassumir o controle da nossa vida. Tá bom, queridos? Então, como lidar com o espírito? Entrega a sua vida a Jesus. Reconheça como Senhor e Salvador da sua vida, para que você receba novamente vida no espírito e possa ser um ser espiritual vivo. Amém, queridos? Porque aqueles que não conhecem a Jesus não têm vida espiritual e acabam vivendo governados pelos seus sentimentos, tá bom? Fica com essa palavra no teu coração e no próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.